que a gente faz para lidar com tanto barulho no nosso dia a dia? É tanta movimentação pela cidade que fica difícil ter uma vida um pouco mais tranquila. Segundo especialistas, a nossa exposição diária a vários ruídos pela cidade pode nos causar sérios danos no aparelho auditivo. Poluição sonora. Esse é o tema do Com a Câmara na cidade de hoje. Fique com a gente e acompanhe. Um problema invisível aos nossos olhos, mas que pode incomodar muito nossos ouvidos. Diferente das demais poluições, a sonora não produz resíduos e poluentes na terra e no ar, mas altera a condição normal de audição em um determinado ambiente, afetando a saúde física e mental da população. Conforme a Organização Mundial da Saúde, qualquer som que ultrapasse o valor de 70 decibéis pode ser considerado nocivo. Acima de 85 decibéis já é uma ameaça à audição. 85 decibéis, o que é 85 decibéis? Facilmente a gente atinge com um fonezinho de ouvido escutando música. E a maioria dos dispositivos de fone de ouvido em celular, os aplicativos para escutar música no celular hoje em dia, eles vêm com alertas, na maioria deles, há um aviso quando se ultrapassa esse nível de segurança ao redor de 80, 85 decibéis. Ruído de indústria muitas vezes ultrapassa esse nível, e então é recomendada a proteção dos ouvidos com tampões, para quem trabalha nesses locais com ruído. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 10% da população sofre com perdas auditivas, sendo que 30% dos casos estão associados aos ruídos da cidade. Os especialistas alertam que entre os principais problemas ocasionados pelo barulho excessivo estão o estresse, depressão, dor de cabeça, até perda de audição temporária ou permanente. A gente não tem muito como mensurar continuamente a exposição sonora da vida real, né, fora de um ambiente controlado, como é um ambiente de trabalho que tem sempre mais ou menos o mesmo nível de ruído. Mas é algo que deve despertar uma atenção, inclusive, para que as pessoas procurem uma avaliação médica, né, especialmente se começarem a perceber sintomas nos seus ouvidos, né, hã, tais como dificuldades auditivas, dificuldade para entender a fala, zumbido, que às vezes é um sintoma precoce de um início de uma perda auditiva, a pessoa ainda nem percebe a perda auditiva, mas pode ter um ruído ali, um zumbido, que é um primeiro aviso de que algo não está bem com o ouvido, é um sinal de alerta. Tu acha que a cidade aqui de Porto Alegre é muito barulhenta? Porque Acho que é, sim. Muito carro, é muito trânsito, é muita loucura. Eu acho, pelo menos. Eu tenho sono bem leve, então eu moro numa avenida. Eu acordo quase toda hora por causa do barulho dos carros. como é que tu consegue dormir em casa se a qualidade de vida é afetada, né? Com certeza, é só a base de remédio. Eu tomo remédio pra dormir, senão não tem como. Tu mora onde aqui? Eu moro na Zona Leste. Na Zona Leste de Porto Alegre. Nunca pensou em denunciar para a prefeitura para ver se melhora alguma coisa? Não, porque eu não acho que vai melhorar muita coisa não, só uma pessoa denunciando. Teria que fazer um abaixo-assinado, né, para juntar uma meta de pessoas para a gente poder fazer alguma coisa. Tu acha que é o quê? As pessoas têm que falta de respeito, falta de uma cultura, assim, como é que poderia melhorar isso? Eu acho que é falta de respeito mesmo, sabe? Principalmente com as motos são as que mais incomodam a gente, né? O barulho das motos, e é um barulho que eles modificam para a moto fazer barulho. Então acho que, né, isso é uma falta de respeito com as pessoas. Bastante barulhenta, até me acordo com os ônibus descendo, eu moro aqui na Demétrio Ribeiro. Incomoda, não consegue dormir? Não, me acordo e não consigo dormir mais. E para a senhora? É que eu não moro aqui, né? Eu venho segundas, quartas e sexta para casa dela. Mas eu acho muito barulhento. A senhora mora onde? Eu moro em Sapucaia. E tem muita diferença quando vem para cá? Bastante diferença. Nossa! Vocês sabiam, né, que diz a OMS fala que o barulho de uma cidade, dependendo, pode alterar um pouco a audição e deixar um pouco até surdo também.
Fica mais, a pessoa fica com muito ruído no ouvido, já não ouve direito por causa da idade, já aí piorou, né? O que você acha que poderia ser feito para melhorar isso? A prefeitura poder fiscalizar mais? Olha, minha opinião é muito básica. Na minha opinião, esses ônibus que descem a Borges poderia fazer pela Mauá, uma ideia, né? Não tenho assim, não sou engenheira, né? Um palpite só, né? Diminuir esse fluxo aqui na Borges. É comum no centro urbano a gente ter muito barulho, né? Mas eu tenho que confessar que a cidade ela é excepcionalmente barulhenta, assim. Por decorrente do grande fluxo de carro, muito comércio, então as pessoas conversam alto. Até fora do comércio mesmo você vê pessoas falando em um tom alto, às vezes máquinas também fazendo muito barulho. Então acho que isso é uma questão cultural, daqui a pouco as pessoas se darem conta de ter um pouco menos de tranquilidade. Concordo, eu acho que às vezes a pessoa ela acaba, por exemplo, não percebendo muito o tom na qual ela fala, né? Isso é uma coisa até que normal, mas por exemplo, eu tenho um pouquinho de incômodo com barulho, não é nada sério, mas eu conheço gente que realmente se incomoda, né, com o tom de voz alto, com a pessoa conversando alto perto dela. E eu acho que é um aspecto aí que a gente podia cuidar, né? Quanto tempo tu mora aqui? Moro uns 20 anos. Como é que esse viaduto aqui pra ti, ele é muito barulhento? Olha, ele é barulhento em horas específicas, sabe? Mas é difícil morar aqui. A gente tem janela anti-ruído para aguentar. Porque principalmente à noite, que diminui o barulho e passa a gente gritando embaixo do viaduto fazendo fusarca. Um estudo realizado pela então Secretaria de Meio Ambiente da capital em 2016 mostrou que diversas regiões de Porto Alegre registravam emissões sonoras acima dos níveis aceitáveis. A área central da capital é a mais crítica, especialmente nas 3 perimetrais da cidade, onde é maior o fluxo de veículos. As medições feitas nesses pontos registraram de 75 a 80 decibéis, número superior ao que é recomendado pela OMS. Jaqueline mora bem perto da orla do gasômetro e relata que aos finais de semana o barulho estremece até as janelas de casa. Uma coisa incômoda, né? E às vezes quando é evento oficial a gente não encontra eco, né? Porque tu liga para o 56 para reclamar do 56. Então a gente quer que isso seja coibido, né, esse som alto, porque tem comerciantes honestos aqui que trabalham e às vezes dão uma passada depois de de um período tão difícil para todo mundo, né, reprimiu, né, gente que conseguiu manter seu comércio aberto, vendo essa oportunidade talvez de acertar seu caixa, né? E aí passa um pouquinho. Outro dia eu soube que o vizinho disse: mas eu só passei 20 minutos, me aplicaram uma multa. Eu fiquei, não fui eu que chamei, mas não fomos nós, né, como Viva Gasômetro, que chamamos a fiscalização, mas eu soube que esse comerciante levou, por 20 minutos, levou uma multa. Tá certo, ele fez errado, ele tem que aprender a coibir, né? Ele mesmo se ajustar. E a prefeitura tentar estar presente. Este jornalista e morador do Centro Histórico há 48 anos afirma que no entorno do viaduto da Borges, os bares e estabelecimentos respeitam o horário de silêncio. E eu até fui pesquisar, Felipe, quanto é que custaria esses equipamentos para medir os decibéis. Não é uma fortuna, com 120, 150 reais, a gente pode comprar. Que quando eu falei com a Associação dos Moradores, eu imaginei que custasse uma fortuna. Porque aqui mesmo, aqui no viaduto, tem tanto o da samba como aqui no Armazém Porto Alegre, eles respeitam o horário. É 9h30, 10 horas, e eu estou aqui, chega naquele horário, desligam. Tá? Porque tem gente responsável, tem gente organizando. Já lá, perto do gasômetro, eu só ouço reclamações no dia seguinte, na segunda-feira. Então, isso é um trabalho constante
que a gente tem que reforçar e estimular até nas escolas, para que a juventude, digamos, essa gurizada, saiba que tem limite, né? E de que forma o poder público pode ajudar a combater a poluição sonora? Algumas legislações disciplinam o horário do barulho na cidade. O município de Porto Alegre ele usa o decreto 8185, tá? De março de 83. Né? Nesse decreto que a gente tem as definições do que é poluição sonora, o que é som, o que é ruído, o que é ruído de fundo. E ele também versa sobre a proibição, né, desse mesmo tipo de barulho, que, como a gente sabe, é domingo e feriado a qualquer hora, né, e nos dias úteis, em horários vespertino e noturno. Tá? E junto com esse decreto, a gente trabalha muito com as NBRs 10151 e 10152. Tá? Essa primeira NBR estabelece os padrões de emissão para as áreas habitadas, tá? Área de residência, de escola, de hospitais, áreas de uso misto e área industrial. De acordo com Luiz Felipe, os padrões definidos pela norma técnica para barulhos ao entorno de escolas, residências e hospitais durante o dia é de 50 decibéis e de noite 45. As áreas de uso mista é de 60, né, no período diurno e 55 no noturno. Só para te ter uma ideia, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela está na base de uns 60 decibéis, que é uma conversa normal, e uma sirene de polícia está na base de 120, só para a gente ter uma ideia, né? Geralmente a gente fala em decibéis, mas a gente não consegue visualizar muito bem. E a segunda NBR, a 10512, ela fala mais de ambientes mais restritos, como assim uma praça de alimentação, garagem, cinema. Tudo isso a gente tem um cálculo que é feito para saber, né, o nível aceitável para esses lugares. Uma lei complementar de 1975 institui o Código de Posturas para o município e também regra o funcionamento dos estabelecimentos comerciais na cidade, prevendo até multa para quem ultrapassar o limite de barulho. Qualquer cidadão que se sentir incomodado com o barulho acima do permitido pode denunciar pelo 156 ou ainda fazer um abaixo-assinado com outros moradores e ingressar no Ministério Público. A lógica aqui é de fazer com que esse empreendedor se responsabilize pelas medidas necessárias à contenção do ruído. Então, ele vai ter que fazer o estudo acústico do seu estabelecimento, contratar um profissional especializado para isso, fazer as obras necessárias, tudo com acompanhamento de um responsável técnico, e aí é isso que ele vai apresentar na prefeitura. Atualmente, esses estabelecimentos, como bares, restaurantes, não são mais sujeitos a licenciamento ambiental. Pela Lei da Liberdade Econômica, foi sendo simplificado cada vez mais o licenciamento desses estabelecimentos. Então, hoje, o procedimento é muito singelo. Normalmente, o estabelecimento ele vai ter só o alvará mesmo, e ainda por cima um alvará autodeclaratório. A pessoa preenche ali o formulário, gera para ela em seguida um alvará. E vai ficar sujeita a uma fiscalização depois. Então, nesses momentos, assim, é um pouco complexo, né? Porque às vezes as pessoas estão violando aquele alvará, ou elas estão assim numa área bem residencial, e o ruído acaba sendo bem alto, porque a casa não tem estrutura para fazer som. Nós já pegamos, assim, na Cidade Baixa, por exemplo, estabelecimentos que durante o dia era uma tabacaria, um salão de beleza, e à noite virava um bar, né? Ou à noite viravam aquelas casas que vendem bebida para a rua e ainda botavam uma caixa de som. Desde março do ano passado, vigora o decreto que estabeleceu as novas regras de convivência na Cidade Baixa. Os bares passaram a operar de domingo a quinta-feira até meia-noite. Já nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, podem funcionar até as 2 da manhã. Um projeto de lei do vereador Jessé Sangalli busca garantir maior fiscalização do barulho. A ideia do parlamentar é permitir que a Guarda Municipal possa atuar de forma mais efetiva. Já que quando o ruído muito intenso acaba sendo gerado e a pessoa procura os órgãos públicos para fazer essa fiscalização, a brigada acaba não tendo capacidade de fazer isso. E a gente pensou que poderia ser uma boa atribuição para a Guarda Municipal, que já faz isso eventualmente, mas não tem
as ferramentas para conseguir fazer isso de maneira adequada. Então a minha ideia seria trazer essa atribuição para a Guarda Municipal, deixando dentro da sua, do seu regimento e da própria regra municipal essa atribuição para que eles pudessem fazer, e também a gente conseguir possibilitar para ele as ferramentas necessárias para conseguir fazer a devida fiscalização, com aquele decibelímetro e outros equipamentos, e também a própria autoridade para ele poder lavrar ali o ato de notificação, de modo a permitir que essa notificação seja válida. É uma questão muito complexa, né, mediar os interesses da população, mas a gente procura sempre dar prioridade para a garantia do sossego para as pessoas daquele entorno ali. Não tem como ficarmos, né, durante todas as madrugadas, durante toda a noite neste local, mas sempre que as denúncias chegam até nós, nós deslocamos guarnições até lá para averiguarmos a situação e mediarmos da melhor forma possível. Geralmente, quando as guarnições chegam, o barulho cessa, é diminuído, mas caso tenha algum tipo de incidência, nós retornamos ao local e tomamos as medidas necessárias para garantirmos o sossego das pessoas daquele local ali. De acordo com o comandante da Guarda Municipal, 20 agentes realizam a vistoria da orla do Guaíba nos 4 turnos. Os 2 trechos da orla contam com o efetivo da Guarda em operação. É o efetivo que, embora seja pouco, né, consegue garantir a integridade física do trecho da orla. Já as áreas da praça, ali próximos no final do início da Andradas, né, que é a Júlio Mesquita, e também a Brigadeiro Sampaio, nós trazemos guarnições de outros locais para poder fazer a fiscalização e o atendimento das ocorrências nesse local. Biólogo e professor, o vereador Alex Fraga afirma que a prefeitura precisa fazer um trabalho de orientação para o cidadão. Eu não sou a favor de punição, eu sou a favor de orientação, e eu acho que é pela educação e a instituição cultural de certas normas de convivência que a gente pode avançar. Então, não sou favorável à restrição, à punição da juventude, né, ao cerceamento da liberdade de expressão ou de aproveitar a vida da melhor forma possível, mas eu sou a favor da educação, né, da instituição de locais adequados que possam ser utilizados por um período mais prolongado, que não vão incomodar o entorno, a vizinhança, mas isso é uma construção coletiva. Eu tenho ali uma área onde tem um corredor de ônibus, onde vai existir uma circulação mais intensa de veículos, através do planejamento se poderia induzir o zoneamento para intensificar naquele corredor, naquela avenida, preferencialmente estabelecimentos comerciais. E no caso dos edifícios residenciais, se poderia também, através da legislação de edificações, colocar que os prédios vão ter isolamento nos vidros, né? Vão ter vidros acústicos. O grande drama é que hoje, que bom que eu estou aqui falando para a TV Câmara, né? Então, porque são muitas as iniciativas que poderiam vir do Legislativo Municipal, né? Então, agora Porto Alegre está vivenciando esse momento de revisão do plano diretor. Então, assim, como é que vai ser tratado, por exemplo, a questão das zonas mistas? Hoje as cidades contemporâneas elas estão muito dentro dessa perspectiva de trabalhar com usos mistos. A prefeitura já assinou um termo de referência para iniciar um mapeamento do ruído em Porto Alegre. A ideia é ter mais elementos para orientar a população. Acredito que nos próximos meses a gente já vai lançar o edital para a contratação da empresa para fazer exatamente isso. Onde a gente tem mais ruído, onde a gente precisa de mais intervenção, e nisso sim, isso com intervenção também em parcerias, né? Por exemplo, a pessoa vai construir um prédio com uma janela dupla, ou modifica um pouco o projeto para não ficar do lado de um gerador de algum lugar, por exemplo. E isso tudo está sendo pensado, né? Por isso que a gente está em vias de contratação desse mapeamento de risco, de ruídos na cidade de Porto Alegre. O ruído é uma característica da cidade. Tu já imaginou o que seria viver numa cidade sem a sirene do Corpo de Bombeiros ou de uma ambulância? Então, com frequência, eu abro a janela e ouço ali uma sirene de bombeiro, tá? Aí eu automaticamente sei que está acontecendo algum acidente, algum incêndio na cidade. E fico feliz por saber que vai ter socorro. Quando passa uma ambulância, digo, deve estar indo para o pronto-socorro.
Então, esse ruído que a gente chama de ensurdecedor, a gente não reclama, porque ele é positivo. É um sinal de que a gente tem socorro, tem recurso. Por outro lado, a gente convive com aqueles ruídos indesejáveis, especialmente lá pela meia-noite e pela madrugada. Aqui a gente gosta de gente, gosta de movimento, e a gente acredita que a segurança pública é feita também de gente circulando, né? Principalmente de gente circulando. A gente acredita que a prefeitura tenha que ter uma fiscalização mais efetiva, né? Aqui no gasômetro, aqui na Praça Júlio Mesquita, desde os decibéis do som das todas as atividades que aconteçam, porque até mesmo eventos da prefeitura nos trazem alguns incômodos com o som ultrapassando o limite desejado e imposto pela lei, né? A gente está falando de lei. Então, o que a gente deseja principalmente é que a prefeitura faça o seu papel. Porque a pessoa que não consegue dormir de noite, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas está extrapolando a regra do bom convívio social, isso acaba gerando queda de produtividade, problema de saúde, problema de bem-estar entre os vizinhos, porque acaba gerando conflito. Então, como o poder público ele deveria ter a responsabilidade de fazer essa mitigação de conflitos entre as pessoas, a solução do problema passa pelo Estado fazer alguma coisa. A prefeitura, o executivo, é um poder importante constituído que foi eleito para organizar a nossa cidade, mas infelizmente lava as mãos quando o assunto é um tema sensível, né? E precisa se investir em educação nesta cidade. E a educação está sendo deixada de lado, infelizmente. Eu acho que esse é o caminho. Tá? Aproximar os órgãos de segurança e, ao invés de utilizá-los numa lógica repressora, usá-los numa lógica educativa.